Bom dia a todos, a paz do Senhor. Amém. Mais um dia que o Senhor fez para nós de presente, nós somos muito gratos, pelo dom da vida. E graças a Deus nós temos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa manhã mais uma vez para compartilharmos, na Escola Bíblica Dominical, a Palavra de Deus, e pedir para o Espírito Santo de Deus para vir vivificar essa palavra no nosso coração, para que nós possamos frutificar para o reino de Deus. Amém? Amém. Então vamos primeiramente estar orando a Deus e logo em seguida nós vamos estar louvando ao nosso Deus, porque só Ele é digno de toda a honra, glória e louvor. Amém? Então vamos abaixar nossas frontes, onde você estiver, e fale com Deus nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que temos, Pai, de estarmos na Tua presença, Pai. Ó Deus, termos a companhia do Espírito Santo nesta manhã, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que essa escola bíblica possa estar indo de encontro aos corações de todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem, Pai, de alguma forma, que compartilham conosco, Pai, nesta manhã. Sabemos que nada podemos se não for o Senhor em nossas vidas. Por isso nós te agradecemos e nós louvamos o Teu nome. Assim, Pai, ser conosco, Pai, nós já te agradecemos por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Amém. Vamos louvar a Deus então? Amém? Amém. Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua manhã, o seu estudo da Palavra de Deus, e que o amor incondicional de Deus inunde a sua vida, a sua casa, a sua família, porque a Palavra diz que Deus nos amou, Ele me amou e te amou de tal maneira que Ele entregou Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer lá naquela cruz, para me dar e te dar vida, e vida em abundância, vida eterna. Então vamos adorar esse Deus nessa manhã, porque Ele nos ama. Vamos retribuir o amor do Senhor, louvando e adorando o nome dEle. Mesmo sendo assim, pobre e pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu Filho para morrer em meu lugar.
braços abertos para você. Ele te ama, Ele ama a sua família e Ele quer que você desfrute deste amor incondicional que Ele tem por você. Receba nesta manhã o amor de Deus na sua vida e tenha um ótimo estudo da Palavra do Senhor. Então vamos estar nessa manhã falando sobre um tema, né, que nós ouvimos muito na igreja e que aquilo não se esgota nunca, né, que é o do serviço, é o de servir, né? Então que nós possamos estar com a nossa mente aberta, o coração aberto, para que a Palavra de Deus venha nos ensinar de que maneira nós podemos servir a Deus, né? Então, antes de iniciarmos aqui, eu gostaria de estar compartilhando algo para que nós venhamos pensar, né? Cada um no seu íntimo, pense em algumas questões aqui, né? Primeiro, como você acha que pode servir a Deus? Dentro desse como nós podemos servir a Deus, com que intensidade nós podemos fazer isso? De que formas? Né? Porque muitas vezes nós só pensamos que servir a Deus é só pregar a palavra, né? Se você não prega a palavra, você está lá só para quebrar galho, né? E não é isso. O principal da igreja é depois do culto, né? É durante a semana, é durante o dia a dia nosso, né? O culto é um momento somente para nós celebrarmos a Deus, né? Estarmos na presença de Deus, agradecer, louvar e exaltar. Agora, o nosso dia a dia é o que nós servimos, né? E de que modos nós podemos servir e com que meios? Amém? E a segunda pergunta aqui é: como você serve a Deus nesse momento? Como nós estamos servindo a Deus, por exemplo, nessa pandemia, né? Muitas vezes nós nos agarramos a essa palavra pandemia e ficamos estacionados, né, freio de mão puxado, sem fazer nada. E qualquer coisa você joga a conta na pandemia, né? Por causa da pandemia, né? E se nós olharmos na história da igreja, quando a igreja iniciou, existia coisa muito pior que essa pandemia, né? Que era aquele risco que a pessoa tinha só de falar que era cristão, só de você receber um cristão na sua casa, né, hospedar ele, você já estava arriscando a sua vida, né? Porque naqueles tempos não era como hoje, que a pessoa vai, um missionário sai, né, Paulo, né, tantos missionários saíam e hospedavam no hotel, né, 5 estrelas. Não, naqueles tempos eles se deslocavam e no lugar onde eles estacionavam, eles precisavam de alguém para que desse teto, comida e hospedasse. E em cima disso a perseguição sobre os cristãos, né, com perigo de morte. Então, assim, eu creio que aquela época foi bem pior, né? Hoje nós estamos até, vamos dizer assim, muitas vezes relaxados, né, porque nosso dia a dia é diferente, né? Nós temos uma facilidade, temos tantos direitos, né, tantas leis que protegem, principalmente no Brasil, né? Aí, se fossem outros países, né, mais radicais, era bem mais difícil, né? E tem irmãos cristãos que estão perdendo a vida até nos dias de hoje para não negar o nome do Senhor. Amém? Amém. Então, assim, o texto base da nossa lição de hoje fica em 1ª carta de Pedro, capítulo 4, versos 7 ao 11. Amém? Amém. Aqui nós vamos ver, tem 2 versões aqui, mas vamos lá. A primeira, revista atualizada, né, a ARA, diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, como, né, as palavras de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Agora, na versão transformadora, né, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto,
sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-los para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A que sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então aqui diz assim, sobre a praticidade e conforto, são todos tidos atualmente como elementos essenciais da vida. Nós vemos no mundo onde o conforto e a praticidade imperam. Por exemplo, nós aqui, por exemplo, no Gavão 2, nós temos o conforto do sofá, a praticidade de um notebook, de um papel impresso, celular gravando, nós temos isso, Então, nós estamos acostumados com isso, e muitas vezes nós queremos as coisas facilitadas. E em muitos lugares nós já ouvimos aqui, que hoje, em muitos lugares a igreja virou um local onde, tipo assim, você vai não para servir, mas para ser servido. É como você vai num restaurante, paga pela comida, come, se não gostou, sai falando mal, Então, assim, nós temos que mudar essa mentalidade hoje, não deixar que não estou falando que a praticidade é ruim nem nada, mas assim, nós temos que crer que os princípios de Deus não mudam, Tudo que nós fazemos a Deus requer um tipo de sacrifício. Se nós não estamos dispostos a sacrificar, muitas vezes nós estamos, em vez de ajudar, atrapalhando. Tem até uma ilustração de um pastor que fala assim que imagina um quadro, imagina um quadro com essa figura. Tem uma pessoa carregando um piano nas costas. Aí imagina, fecha os olhos e imagina uma pessoa carregando um piano nas costas. Aí do lado tem uma pessoa observando ela carregando esse piano, de braço cruzado, e uma terceira pessoa que está em cima do piano sentado. Então tem uma pessoa carregando o piano, a outra em pé olhando e a outra em cima do piano. Qual dessas pessoas é você no reino de Deus? Interessante, Se você parar para pensar, como é que eu estou na minha vida? Como é que eu estou? Será que eu estou só observando? Porque geralmente quando quem observa só fala, Será que eu estou carregando o piano? E será que eu estou carregando o piano e tem alguém ainda, em vez de ajudar, colocando peso em cima para me atrapalhar? Então assim, é cômico, mas ao mesmo tempo é dramático, E realidade. É realidade, porque a obra de Deus, ela requer um sacrifício nosso. E quando nós estamos fazendo a obra de Deus, servindo ao Senhor, eu creio que muitas coisas, é aquilo, Deus é o nosso maior psicólogo, vamos dizer assim, Porque muitas coisas, nós conversamos com Deus. E aquilo vai nos aliviando e nós vamos fazendo a obra. Sim. Então, continuando aqui. Vivemos em sociedade de facilidades, hoje podemos ter tudo à mão, sem muito esforço. Tudo para que não tenhamos trabalho algum. Com isso, nos acostumamos a essas facilidades, E acabamos por buscar ambientes assim mesmo na igreja. Então, aí, o que nós queremos? Nós queremos uma igreja pronta. Muitas vezes é assim, eu vou naquela igreja porque ela é melhor. É confortável. É confortável, Não tem lá, tá tudo legal. Tem até um pastor que falava assim, olha, se você encontrar a igreja perfeita, por favor, não vá lá não. Porque se você for para lá, você vai estragar. Então não existe igreja perfeita. Mesmo na época de Jesus, eles enfrentaram muitas coisas. Tinham Judas no meio do caminho. Sim. Então assim, a igreja, ela é assim, a igreja é um local de crescimento. Em que culto já está, em que o culto já vem mastigado, que não nos faça pensar
que não nos exija esforço. Então, assim, a igreja que nós hoje visualizamos, né, a maioria das vezes, assim, nós que eu digo, né, as pessoas que eu vê isso, você vê o exterior da igreja, você não vê as pessoas, né? E na verdade a igreja quem é? A igreja somos nós. A igreja são pessoas que precisam ser tratadas, precisam, mesmo aqueles que estão servindo, eles estão crescendo, eles estão sendo lapidados, né? Muitas vezes nós pensamos que aquelas pessoas são perfeitas, não tem problema nenhum, pelo contrário, né? Eles, apesar de terem problemas, eles passam por cima daquilo para servir, né? Então, assim, tira aquela mentalidade de que eu ainda preciso, para servir eu ainda estou longe, eu ainda preciso melhorar muito. Tá na vida com Deus primeiro. Serve, né? Serve, nós servimos. Então, continuando aqui. O fundamento bíblico, né? O tema de 1 Pedro é o processo de crescimento em Cristo. Sua intenção é tratar de importantes preceitos que devem reger toda a existência cristã. Tais preceitos têm a ver com ética, integridade, consciência e convicção, que alteram toda a forma de ser e de relacionar. Pedro fala de esperança, mas também de santidade, de amor e serviço. O capítulo 1 apresenta as pessoas destinatárias. Então, quem são? Forasteiros da diáspora do Ponto. Então, diáspora o que é? Eram aquelas pessoas que eram refugiados da perseguição, né, sobre os cristãos, principalmente de Roma, né? Sim. Então, eram os cristãos dispersos, né? Sem pátria. Sem pátria. Tais preceitos têm a ver com a ética, integridade e consciência, né? Pedro fala de esperança, de amor ao serviço. Alguns desses lugares são pequenos vilarejos, aldeias, e assim é possível perceber que a mensagem de Jesus era pregada em todo canto, não somente nas metrópoles, mas também no interior. A carta sinaliza que os povos seguidores da fé são estrangeiros, peregrinos e forasteiros, e estão dispersos nessas localidades. Essa realidade salta aos olhos, pois o peregrino, do ponto parokoi, né, que quer dizer estrangeiro, residente, ou seja, alguém tem com permissão para residir e cumprir deveres, mas sem direitos de uma pessoa ser considerada cidadã. Tá bem? E os forasteiros do grego parepidemoi, né, eram estrangeiros ou estrangeiras sem licença para permanecer no país em que não possuíam nenhum direito, ou seja, estavam em piores condições que o primeiro grupo. Eram aquelas pessoas que viviam escondidas. É como se fosse, né, nos dias de hoje o imigrante ilegal lá nos Estados Unidos, né? Ele tem que ficar a risco porque se pegar, tá fora. Se vê aquele ônibus da imigração chegando, cai fora, né? Essas condições os mantinham na marginalidade social, além de haver contra essas pessoas calúnias e difamações por parte da comunidade local. Então, essa carta de Pedro, né, essa primeira carta de Pedro aí, ela não tinha destinatário, que nem Paulo, né? Paulo escreve a igreja, né, de Corinto, né, depois a igreja de Éfeso. Não, essa carta era uma circular para todos aqueles cristãos da diáspora, aqueles que estavam peregrinos, refugiados, né, e se espalhando o evangelho. Então, se nós colocarmos nesse lugar, estamos nessa posição hoje, né, que estamos nessa caminhada, essa jornada, não pertencemos a essa terra, né, nós não somos dessa terra, nós usufruímos, mas a nossa meta é chegar aos céus, tá bem? Então nós vamos dar continuidade agora, né, com o Fernando, né, na segunda parte dessa lição, e que nós possamos, né, estar aprendendo a cada dia com a palavra de Deus, amém? Amém. Dando continuidade que o Gogura introduziu, né, começou sobre uma igreja que serve, né, e uma das características principais da igreja que serve é o amor, né? Sim. Né? Sejam mutuamente hospedeiro e sem murmuração, né? Muitas vezes a gente ajuda, fala que ama, mas a gente está murmurando o tempo todo, né? E também nós somos uma igreja assim, não somos uma igreja que nós não vamos achar uma igreja confortável, né? Sempre vai haver alguma coisa
para a gente fazer, né? Não vai ser, Deixar tudo pronto. já está tudo prontinho, está tudo certinho, a gente não vai ter trabalho nenhum, não vai ter que servir nenhum. Né? Tanto que Cristo falou que maior é o que serve, não é o que é servido, né? O desafio ao serviço, registrado no capítulo 4, verso 10 e 11, encontra-se junto com o alerta sobre o fim de todas as coisas, diante da proximidade do fim. Os cristãos e cristãs deveriam usar sobriedade no orar e ter muito amor para uns com os outros. Sim. E considerando esses dois fatores, Pedro conclama: sejam mutuamente hospedeiros e sem murmuração. Né? O Orgulho até comentou, né? Os irmãos da diáspora, né? Sendo perseguidos por ser cristão, sem pátria, onde que eles iam ter refúgio? Na igreja do Senhor, né? No contexto da perseguição ao povo peregrino e estrangeiro, deveriam colher as pessoas que não tinham para onde ir e onde viver. É a mesma coisa, chega um cristão na nossa igreja, a gente, vamos pôr, mesmo da nossa igreja, da igreja metodista, não vamos deixar a pessoa sofrer, está sendo perseguido, né? Igual, graças a Deus, aqui no Brasil, talvez a gente sente, deixa de servir tanto diante da comunidade. A gente não é perseguido, a gente tem liberdade de expressão, né? Sua vida e casa deveriam estar abertas para o amor. Ser hospedeiro, no grego, filóstenos, objetivo composto de filho, amar, e xenos, estrangeiro ou estranho ou estrangeiro. Então a gente só no que a gente conhece, né, a gente tem que ter amor por todo mundo. E traduzir o amor em ações. Nós estamos numa igreja confortável, novinha, bonitinha. A gente traduz o amor em, a gente ouve, fala, mas não o quê? Mas não transforma em ações. Tem a ver com mutualidade, respeito, acolhida, cuidado, atitudes, né, necessárias a suportar as situações internas vividas por aquelas comunidades. Né? Ele não está além de nossas forças, de quem o realiza, porque é feito a partir de dom, que é dado por Deus na sua múltipla graça. Amém, irmão? Então, não é pela nossa força, é pelo dom que Deus nos dá. Porque pela nossa força mesmo, a gente não faria nada. E eles são distribuídos o quê? Individualmente. Então, nós somos a igreja, nós somos um corpo de Cristo, cada um tem o quê? Tem a sua função. Né? O Orgulho não diz, eu só sirvo se eu pregar. Né? Mas tem o que prega, tem o que louva, né? Tem o que limpa. Tem o que limpa, tem o que administra, tem o que oferta, tem o que carrega o piano. Então, nesse conjunto todo, o quê? A igreja, todos servindo, o trabalho fica penoso. Tanto que tem até um ponto, né? Que fala assim, 4 pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. E diz o seguinte, havia um trabalho importante a ser feito. E todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se, porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao fim, todo mundo se culpou, alguém, quando ninguém, e que qualquer um poderia ter feito. Então, às vezes a gente faz isso na vida da gente. A gente quer servir, mas eu não vou fazer não, porque o Túlio vai fazer. Aí o Túlio fala assim, eu não vou fazer não, porque E é uma coisa importante que um deixou para o outro e ninguém fez. Né? Então, eles são distribuídos o quê? Individualmente. Eu tenho um dom, né? O Orgulho tem um dom, mas todos nós temos que fazer. Quando a gente vê, o quê? Vamos lá e faça, em vez de deixar para o outro, né?
como também Paulo afirma, lá em Coríntios, 1 Coríntios 12. Vamos ler só um pedacinho ali, ó. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então há diversidade. Não são todos iguais, não são todos pregadores, são todos do ministério, não. Há diversidade, mas o que? Deus opera tudo em todos, né? Como bons dispenseiros, né? Como os bons governantes, gerentes da casa, Pedro desafia ao zelo no servir, reconhecendo que o dom pertence a Deus e vem dele. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, né? Se alguém serve, faça na força de Deus, que lhe dá. Quem nos dá essa força para servir é o Senhor. Esses exemplos abrangem diferentes ministérios relacionados à palavra e ao serviço geral, e mostram duas características importantes no serviço do reino: a fidelidade e a dependência. Fidelidade por quê? Ser fiel ao Senhor e servir. E o quê? Dependência. Não é o Senhor que nos dá força? E não, em qualquer momento nós somos dependentes do Senhor. Ninguém deve fazer além ou aquém do que recebeu de Deus. A palavra oráculo é traduzida de logione, se refere a pronunciamentos de Deus. E ninguém deve trabalhar na própria força, e nem tampouco desanimar. Né? Hoje é igual o Gura falou. Hoje nós estamos julgando a culpa de tudo na pandemia. Por que você não está fazendo isso? Na pandemia. Por que você deixou de fazer isso na pandemia? Né? Não estou dizendo que não seja uma coisa séria, né? Mas a gente não, independente de qualquer situação, nós não podemos o quê? Desanimar, né? Para que todas as coisas, Deus seja o quê? Glorificado por meio de Jesus Cristo. Então, quando nós servimos, é para tudo honra e glória do nosso Senhor, né? E não para quê? Para nosso benefício, né? Então, beneficie o próximo e alegue a quem pratica. Ou seja, a gente, além de beneficiar a pessoa, ajudar, a gente o quê? Ainda se alegra, né? Quando a gente participa de alguma campanha, de ajudar alguma coisa, a gente volta até mais revigorado, né? Sim. Mas acima de tudo, a glória é do Senhor. Por mais que eu seja um orador, por mais que eu traga gente para a igreja, por mais que a gente fala, eu converti a pessoa, a glória é do Senhor. Eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. E esse ego hoje é o que é o seguinte, é o que está o quê? Derrubando muitas pessoas. Sim. Eu estava vendo uma pregação do pastor Cláudio Duarte, até a palavra que eu vi até hoje, a palavra que eu falei na quarta-feira, sobre a tempestade, Jesus. Ele falou assim, olha Jesus, a humildade de Jesus. Se fosse a gente tinha que ficar do lado de cá, porque estava lotado de gente e a gente o quê? Ia pregar para uma multidão. Mas Jesus queria atravessar para o outro lado por causa de um homem que estava endemoniado, que vivia num cemitério nu e que ninguém olhava ele como um ser humano. Jesus via ele como missionário. Jesus viu ele. Né? E também a gente não pode deixar de servir por questões que o dom que ultrapassa os limites. Nosso dom sempre vai ultrapassar os limites do quê? Da denominacionais, as denominações, independente da denominação, geograficamente, culturais e econômicos. Isso não pode influir o quê? No nosso servir. Né? Os apóstolos não foram todos, na época, e hoje ainda há muitos missionários que são mortos, mas mesmo assim eles o quê? Não deixam de servir. Né?
o Espírito presenteia com dons, que são oportunidades para o serviço do Senhor, né? Então o que acontece? Esses dons que o Senhor nos dá para servir, é o quê? É o quê? Oportunidades. A gente não fica esperando tantas oportunidades na nossa vida? É no emprego, é na escola. Não, eu estou esperando uma oportunidade para me mudar de vida. Eu estou esperando uma oportunidade para me ganhar mais dinheiro. E você corre atrás dessa oportunidade. E o Senhor nos dá essa oportunidade que de nós sermos servos, de ser chamado povo de Deus e um dia o quê? Estarmos na glória com o Senhor. Porque nós somos um povo chamado o quê? Para servir. E servir independente de quem seja. Porque nós não vamos ter uma igreja confortável. Nós vamos ter sempre o quê? Que está batalhando, e o Senhor que vai nos dar força para romper essas dificuldades, né? Só encerrando aqui a minha parte, eu vou ler agora a parte contrária do que nós lemos antes, né? Do todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um trabalho importante a ser feito por todo mundo. E todo mundo tinha certeza que alguém faria. Qualquer um poderia fazê-lo. Mas todo mundo quis fazê-lo. Ninguém se zangou, porque todo mundo fez. No final, alguém percebeu que porque todo mundo fez, o trabalho terminou mais cedo. Por isso, dava tempo para descansar e se divertir. E todo mundo resolveu participar. E ninguém ficou de fora. Então, como todo mundo está disposto a servir, olha só como todo mundo se beneficiou. Agora, quando deixa um serviço só para um, esgota, cansa, o serviço não sai direito e todo mundo sai perdendo. Amém, irmãos? Amém. É igual, né, colocando um exemplo prático nosso, né? Tipo assim, imagina, né, se eu penso assim, tem escola dominical, domingo, mas o Túlio e o Fernando vai. Aí o Túlio pensa assim, tem escola dominical domingo, mas o Fernando e o Ogura vai. E o Fernando, mesma coisa, fala assim, o Ogura e o Túlio vão. Aí chega domingo de manhã, não tem escola dominical, imagina, o pessoal entra. E todo mundo lá esperando, né? Então, assim, é dessa maneira, né? Todos nós juntos, né? Nós podemos facilitar as coisas e a gente tem essa comunhão, que nem eu, né? Dando risada. Amém. Né? Compartilhando. Não pesa para ninguém. Não pesa para ninguém e a honra e glória fica para o Senhor, né? Amém. Que é agradável, né? Amém. 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 Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa escola bíblica com o tema Uma Igreja que Serve, né? Porque na verdade não existe igreja sem serviço, né? Igrejar quer dizer servir, né? Então, conforme Pedro nos ensina nesse versículo que nós lemos, é preciso viver o serviço, porque se eu não estou vivendo o serviço, eu também não estou vivendo a vida da igreja, né? Não tem a igreja não é feita assim, uns no banco, outros somente uns poucos servindo, não. A igreja precisa, todos nós que somos igrejas, né? A gente formar a igreja do Senhor, o povo do Senhor, fazendo o quê? Servindo, né? Servir é viver a vida de Cristo em prol dos irmãos. Por que a gente faz a escola bíblica? Para os irmãos, né? Mas fazemos nós três, cada um tem uma tarefa, né? Um envia a matéria, né? O outro grava, né? O outro dá a sua casa para fazer. Então a gente vai fazendo assim, no fim é agradável servir, porque não pesa para ninguém. Né? Que se imagina se só o Ogura mandasse a matéria, fosse só na casa dele a gravação, ele que tivesse que correr atrás das coisas para gravar, ia ficar pesado para ele. Então a gente servir é viver a vida de Deus, a vida de Cristo em prol dos irmãos. A igreja só existe porque o Senhor nos deu dom para servirmos, né? E Paulo, ele nos ensina, é preciso viver o serviço. De que forma que nós vivemos o serviço, nós podemos servir? A partir da oração. O primeiro ponto é oração.
Aí fala assim, ó, era assim na igreja primitiva. O serviço e a missão eram discernidos e distribuídos a partir da oração. A gente tem exemplo em Atos, né? Quando foi liberar Paulo e Barnabé para viagem missionária, o que os irmãos estavam fazendo? Em oração. Aí fala que o Espírito indicou eles, separou, mandou separar eles. Então, aí não tem erro. Então precisamos resgatar esse princípio da oração. Muitas vezes, diante da necessidade da igreja, passamos mais tempo reclamando do que buscando soluções em oração. Então, nós que servimos na igreja, nós precisamos orar mais para o Senhor mostrar a direção das coisas, né? A oração feita criteriosa e sobriamente nos fortalece a fé diante da necessidade e aponta o caminho para supri-las, usando os dons para o serviço. Então, antes de fazermos qualquer coisa para o Senhor, nós precisamos fazer o quê? Orar. Orar nos traz de volta ao Espírito. Então, quando nós vamos servir, a gente ora, a gente serve no Espírito. Agora, quando eu chego cheio de mim mesmo, não, isso daí é fácil, eu vou fazer, acaba dando tudo errado, porque eu faço na carne, na minha alma, não adianta nada, né? E oração é o primeiro e único recurso, né? O crente não tem outro recurso, o cristão não tem outro recurso. O recurso dele é o urgente, é o quê? A oração. Tudo parte da oração. E o nosso Senhor Jesus Cristo deu esse exemplo. Deu o exemplo de oração para nós, né? O outro ponto, além da oração, o nosso serviço precisa ter, é ter o amor como motivação. Porque o que nos motiva a servir? É o amor que nós temos pelos irmãos. O amor pela igreja, o amor por Cristo, pelas coisas do Senhor. Às vezes o corpo está cansado, temos algumas dificuldades, alguns problemas, mas a gente passa por cima de tudo isso quando a nossa motivação é o amor, né? O amor pelas pessoas é o fruto do amor de Deus. Vamos ler lá em 1 João 4, do 7 ao 13. A palavra fala assim, ó, Deus é amor. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, quem ama, além de ser nascido de Deus, tem intimidade com o Pai. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Sério isso, né? Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Por que às vezes nós deixamos as pessoas fazer o serviço e a gente fica só olhando? Talvez é porque falta amor. Talvez se eu amasse mais o Fernando, eu não ia deixar ele pegar na cabeça do boi sozinho, carregar o piano sozinho. Não, mas ele pega o piano, o que eu faço? Ou eu fico olhando, ou então, pior, né? Eu sento em cima do piano para pesar o serviço dele. É arrumar dificuldade para o serviço dos irmãos, né? Isso é muito sério, né? Devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto, conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Amém? Então, ele está acima de tudo e se expressa nos diferentes serviços, como a hospitalidade, a ministração da palavra e outros, que é ensino, pastoreio, encorajamento, operação de milagres, cura, contribuição, evangelismo. Por exemplo, citado por Paulo. O alvo do serviço são as pessoas. Por que a gente serve? Para as pessoas. Por que nós estamos fazendo a escola bíblica já há um ano, vai fazer um ano agora em março, né? Para as pessoas, para os irmãos, né? O alvo são as pessoas e o objetivo é o quê? Glorificar a Deus. Nós não fazemos para nos glorificar, para acharmos que somos alguma coisa, não. Glorificar o Senhor que tem nos dado essa oportunidade, né? Sendo assim, se o que fazemos não for para trazer benefício para pessoas e demonstrar o amor de Deus, não tem valor. Ou seja, se o meu serviço, o alvo do meu serviço na igreja, não é pessoas, e no final do serviço não é Deus que é glorificado, eu posso parar que está errado, né? Aí eu até pus uma observação aqui. Se o meu serviço não dispensa amor às pessoas, ele é dispensável. Não precisa dele.
né? O objetivo é o quê? É o amor. Todo serviço que a gente faz na igreja, desde a limpeza do banheiro até a ministração da palavra, isso tudo é para demonstrar o amor de Deus às pessoas e no final Deus ser glorificado, né? Porque senão não serve para nada o serviço. O outro ponto é na dependência de Deus, é servir na dependência de Deus e fielmente a sua palavra. A fidelidade deve se manifestar naquilo que falamos em nome de Deus e também nas outras ações. Não devemos realizar nenhum serviço que não seja direcionado pelo Senhor, pois Ele, com sabedoria, distribui os dons para que cada pessoa possa atuar em uma área específica, compondo com outras o todo do serviço do reino, que se manifesta também na igreja. Ou seja, nós precisamos orar para ver onde o Senhor quer nos usar. Não adianta eu querer, eu acordar e falar assim, o Senhor mostrou que eu vou participar do louvor. Aí eu vou no Evaldo, que é o líder, o Evaldo, Deus está me mostrando, eu vou começar a ensaiar, força a barra, né, para isso. Aí na hora que eu vou lá cantar com essa voz de taquara rachada, não vai parar ninguém lá dentro do templo. Por quê? Porque eu forcei. Não é assim, Deus não me deu o dom de música, né? Então não é para mim isso. Então a gente tem que procurar fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Não adianta eu ficar oferecendo que eu acho tal serviço mais bonito, que aparece mais. Não, isso não é para nós. Servo de Deus tem que fazer o que o Senhor chamou para fazer, senão não vai dar certo, né? Assim, trabalhamos na força do Senhor, reconhecendo que tanto a inspiração quanto a realização vem dele. Então tudo é do Senhor. Está lá em Filipenses 2,13. Filipenses 2,13 fala assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então por que às vezes o Senhor chama o irmão que a gente nem sabia que esse irmão cantava tão bem, né? É porque chamou ele para o louvor, porque é vontade do Senhor, o Senhor que vai capacitar ele e o Senhor é que vai usá-lo, né? Não adianta ele querer se oferecer, não, é o Senhor. Precisamos tomar cuidado para não nos exaltarmos com o serviço que o Senhor nos confiou. Esse é outro ponto. Nós não podemos ficar orgulhosos. Orgulho foi o que brotou no coração de Lúcifer, né? Ele era orgulhoso porque ele era cheio de pedras preciosas, talentoso. Então, o que brotou no coração dele? O orgulho. Ele quis se tornar igual ao Altíssimo. Foi lançado por terra e se tornou inimigo de Deus, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o orgulho. Não é porque às vezes você ministrou uma palavra, você fez um louvor, você preparou uma comida para os irmãos, que você vai se exaltar. Pelo contrário, mais você vai depender do Senhor, né? Às vezes você está usando o dom que Deus te deu para quê? Para se vangloriar. Para se vangloriar, né? Outro ponto, para glorificar o Senhor. Todo serviço tem que ser para glorificar o Senhor. Muitas vezes nos deixamos levar por motivações humanas e até egoístas, exercendo um serviço na casa de Deus para a nossa realização pessoal, querendo fazer as coisas do nosso jeito, esperando reconhecimento humano, e até nos aborrecemos quando ninguém nota o que fazemos. Mas o que fazemos é para o Senhor, doador dos dons, que opera tudo em nós e através de nós. Assim, para glorificarmos, precisamos trabalhar com humildade e acolher as pessoas aceitando a ajuda e ideias. Esse ponto aqui eu vou fazer um comentário. Nós não podemos ser no serviço ao Senhor centralizadores. Não adianta que o Ogura querer ou eu querer, deixa eu falar a maior parte, que eu que gosto desse assunto, eu vou falar, eu que falo bem. Não adianta o Ogura fazer assim, né? É tudo multiplicado aqui para nós igualmente. Por quê? Porque aí Deus tem como usar os três, né? E tem gente que é centralizador. O Senhor coloca ele, por exemplo, né? O Ogura é o nosso líder do ensino. Aí, se ele não centralizar tudo na mão dele, o que vai acontecer? Além do Senhor não ser glorificado, vai pesar para ele, vai entristecer as pessoas que servem junto com ele, né? Porque aí o que adianta ter um monte de pessoas no ministério, se o líder do ministério, ele mesmo faz tudo? Né? É o tudo, né? Equipe. É o tudo. Então a gente precisa o quê? O líder, dentro de várias atribuições de líder que a gente sabe, ele não pode ser centralizador. Não, ele tem que ser multiplicador de talentos, né? Dar oportunidade para todos, para que todos funcionem no corpo de Cristo.
Ele também usa outras pessoas e tudo que faz. Deus nos usa outras pessoas e tudo que fazemos é para Ele. Então, concluindo aqui, ó, nós somos a igreja. Portanto, responsáveis para que a marca do serviço não se afaste dela. Igreja que não serve como igreja, né? A igreja precisa servir. Quando a igreja começa a servir, ela começa a atrair as pessoas. Porque se no serviço nós usamos o amor de Deus, como motivação, esse amor de Deus, quando nós servimos, vai alcançar as pessoas. Então as pessoas querem vir igrejar conosco. Então a maior pregação do Evangelho é o quê? É a demonstração do amor de Deus no nosso serviço, né? Deus nos deu dons e talentos para servir. Para que Ele seja glorificado, precisamos reconhecer não só nossos dons, mas admitir que o Senhor deu habilidades diferentes para cada pessoa e cada uma é importante na obra de Deus. Isso é uma diversidade. Um importante desafio para uma igreja serve é trabalhar a mutualidade, todos os dons e ministérios a serviço do alvo comum, que é o anúncio do Evangelho que vai gerar crescimento e mais dons e serviços para a glória de Deus. Agindo assim, vivemos com sabedoria, expressando o amor através do serviço. Então nós precisamos servir o quê? Em conjunto. Todos nós. Ah, o irmão é o líder. Por ele ser o líder do ministério, ele precisa ter esse coração de chamar todo mundo do ministério para servir junto. E assim todos os ministérios agindo dessa forma, vai funcionar como um corpo, né? Aí todo mundo vai servir para quê? Para Deus ser glorificado e não nós. E vai sentir útil, né? Vai sentir útil, todo mundo. Porque já pensou, você está num ministério, mas você não é chamado para nada? Aquele ministério faz serviços, executa um monte de coisa na igreja, e você não é chamado para nada, né? Dá o sentimento assim na pessoa, ah, Deus não está precisando de mim não, porque os irmãos não me chamam. Talvez é o quê? É o líder do ministério que não está tendo essa visão de incluir todo mundo. Porque o serviço na igreja, ele é o quê? Ele é inclusivo. Ele não exclui ninguém não, né? A partir do momento que a pessoa se colocou à disposição para o ministério, ele precisa incluir ele. E a pessoa também tem que o quê? Mostrar o que? Disponibilidade. Sim. Não é igual um time de futebol não, né? Aí eu tô na reserva, se alguém precisar vai me chamar. Se não tá chamado, eu vou ficar sentadinho aqui no meu canto aqui. Tem que falar, opa, tô aqui. Tô aqui. Porque às vezes o líder não tá vendo, né? A pessoa vai tá falar, escondidinho, né? Vai ter reunião, tô sabendo, né? Então eu quero terminar aqui a conclusão com uma pergunta, né, para os irmãos e para nós. Como igreja, eu tenho servido em algum ministério? A igreja tem vários ministérios. Então eu quero que você em casa faça uma pergunta. Qual ministério que você tem servido ao Senhor? Ah, eu não estou servindo não por causa da pandemia, mas quando voltar, irmão, não espera a pandemia. Aquele ministério que o Senhor colocar no seu coração, procure o líder do ministério e se ofereça para servir. Porque quando a gente está servindo, o Senhor está nos guardando, nós estamos sendo guardados, nós estamos orando junto com os irmãos que servem junto com a gente. Então é bênção de Deus servir. Amém? Vamos aos avisos, né? Hoje, culto à noite, às 19 horas, culto de Santa Ceia, né? Então a igreja, o templo vai receber 26 pessoas, 26 irmãos, eles ali vão receber o seu kit, né? Com pão, suco de uva numa garrafinha descartável. E você que está em casa, você vai separar ali o seu suco de uva, o seu pão e participar da ceia do Senhor, né? Na quarta-feira, culto de oração, às 19h30. Não deixe de enviar o seu pedido de oração. Aos domingos, no outro domingo, 9 horas, EBD Kids, e às 9h30, a Escola Dominical de Adultos, né? Não esqueça de dízimos e ofertas. Apesar da pandemia, a igreja continua com despesas. Então nós precisamos ser fiéis ao Senhor, com ou sem pandemia, né? Se o Senhor nos guardou, não deixou nós perdermos o nosso trabalho, o nosso pagamento, por que eu não vou ser fiel ao Senhor no dízimo e na oferta, né? Outro ponto, os irmãos sabem, aquela campanha de oração dos casais, né, que o Ministério da Família da igreja providenciou para nós, que nós continuemos orando pelos casais. Aquele casal que você foi indicado para orar, que o Senhor colocou no coração e foi enviado para você orar, continue orando por ele, ligue para ele, né? Converse com o casal, vê se tem alguma necessidade,
Então que o Senhor possa continuar achando caminho nos casais da igreja. Amém. Né? Amém? Vamos orar então? Vamos lá. Deixa eu fazer só um aviso na oração, né? Desse tema mesmo aqui, compartilhando uma ideia que o Fernando trouxe, né, pra gente aqui. Eu achei uma boa ideia de, no último domingo do mês, né, nós deixarmos reservado para um tema que os irmãos vão escolher. Então, assim, façamos assim, né? Quem tiver algum tema que quer estudar ou quer aprender, esteja mandando, né, ou via WhatsApp, ou pro Túlio, para mim, ou pro Fernando, né? Eu gostaria de aprender sobre esse tema aqui. Sim. Né? Por exemplo, não seja abrangente, né? Tipo assim, escatologia. Por exemplo. Escatologia é um leque. Então, qual o ponto da escatologia? Qual ponto você é interessado? Eu quero falar sobre a grande tribulação na escatologia. Aí sim. Dízimos e oferta, mas né? É abrangente, que ponto, né? Então, assim, esteja enviando essas sugestões, né, nesse domingo que vem, e terceiro domingo, e no último domingo nós vamos selecionar aquele que for mais pedido, vamos fazer essa... Nós vamos fazer um aviso no WhatsApp, né, da igreja, e vamos colocar lá, e nesse aviso você vai colocando os assuntos, aquele assunto que for mais pedido nesse mês de fevereiro, nós vamos estar preparando a aula no último domingo, né? Amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais essa EBD, Senhor. Amém. Muito obrigado, continua abençoando a vida do Ogura, a vida do Fernando, a minha vida, que o Senhor possa continuar nos dando saúde, bom ânimo, para continuar servindo ao Senhor nesse ministério, Pai. Realmente ganhe o nosso coração, ganhe o coração de todos os irmãos com relação a servir na igreja. Que nós possamos ser realmente uma igreja que serve aos irmãos, serve às pessoas. É muito mais exaltado o nome do Senhor quando nós servimos do que quando somos servidos. Senhor, que o nosso coração seja cheio dessa vontade e do amor de Deus de servir aos irmãos. Amém. Graças a Deus. Tenham todo um bom domingo. Paz seja convosco. Amém.